eu definiria como uma especialidade tudo ou nada hoje em dia. Então, ou você vai se dar muito bem na radiologia, vai ganhar muito dinheiro, ou você vai ser aí só mais um que vai estar recebendo muito pouco pelo laudo e vai ser substituído por IA em breve. E por que eu acho isso e por que eu tô falando isso? Então, assim, eu tenho uma experiência em casa que meu pai é radiologista e minha irmã é radiologista. Então, a gente acompanhou, eu acompanhei ao longo da minha vida, né, dois momentos muito diferentes da radiologia. O primeiro momento, eu acho que foi mais ou menos ali na década de 90, que a gente tinha os serviços de radiologia começando a ser formados, muita consolidação de serviços de radiologia. O que significa isso? É você fazer uma clínica e depois você vender essa clínica para um grupo maior. Então, muitas pessoas fizeram dinheiro ali. E mesmo que elas não tivessem feito dinheiro numa venda maior, as clínicas de radiologia, elas tinham margens boas, você conseguia ali empreender dentro da radiologia e ter, né, uma vida boa. E mesmo que você não empreendesse, que você fosse um médico radiologista, os salários eram altos. Então, acho que isso é um ponto, assim, era uma outra era da radiologia. Agora a gente está entrando numa era que cada vez mais o médico é visto como alguém realmente substituível. Então, assim, não tem ninguém para fazer plantão? Ok, pega outro. Esse aqui não quer? Pega outro. Ah, tá muito caro? Vamos diminuir, vamos cortar pela metade. E a gente está vendo essa tendência em grandes centros, em centros menores. Então, assim, radiologistas super renomados, os melhores das áreas, estão sendo mandados embora de grandes hospitais, estão perdendo esses cargos. E, obviamente, né, os hospitais, eles têm que acabar mostrando lucro. E são médicos caros. Então, isso é uma tendência que tende a piorar cada vez mais, ainda mais com a IA dentro da radiologia, que é uma das áreas que a gente sabe que vai ser mais invadida. Então, agora eu só falei o lado, teoricamente, ruim, né, da radiologia hoje em dia. Mas por que eu acho que pode ser uma especialidade ainda muito boa e que pode ser explorada e uma das especialidades que mais vai, assim, dar qualidade de vida e pagar bem para quem souber explorar certo? Então, esse ouro da radiologia, na minha opinião, tá? Ele tá em ultrassom, em procedimentos que são guiados por ultrassom ou ultrassom mesmo. E mais do que isso, ultrassom de nichos. Então, você é um ultrassonografista que é especialista em fígado, ou ultrassonografista especialista em saúde da mulher, que é o caso da minha irmã. Ultrassonografista dermatológico. E aí sim, você vai criando a sua clientela, que é uma clientela que no mundo dos negócios é chamada de B2B. Então, assim, o seu cliente pode até ser o paciente, que o paciente pode te procurar, mas na maioria das vezes são médicos encaminhadores que vão te mandar esses pacientes. Então, um exemplo, se você escolher ultrassom dermatológico, seu encaminhador é o dermatologista. Se você escolher fazer ultrassom músculo esquelético, seu encaminhador é o reumatologista, na maioria das vezes, né? Além de outras especialidades. Então, você vai ter que criar ali uma rede muito forte. E o que eu faria de forma muito prática, assim, faria uma planilha, colocaria ali esses médicos planilhados, que seriam meus encaminhadores. Eu visitaria esses médicos ou mandaria mensagem, nem que fosse assim no Instagram da vida. Eu me apresentaria, falaria da minha formação. E aí vem esse ponto que eu acho muito importante da radiologia. Formações sólidas, uma boa residência, vai fazer toda a diferença. Você fazer uma pós-ultrassom de final de semana, uma pós-ultrassom aí numa posse que não vai te dar o mesmo respaldo de você fez uma residência bem feita, depois se subespecializou, depois fez vários cursos na área. Então, assim, formação sólida vai fazer diferença. Ultrassom é aquele exame, assim, que você pode até enganar, tá? Você pode até chegar lá e falar, tipo, precisa de mais dados clínicos para correlacionar, etc. Só que o bom ultrassonografista, o cara que vai dar muito certo, vai ganhar muito dinheiro, vai cobrar 500, 1.000, R$ 1.500 por ultrassom, é o cara que vai chegar lá e vai resolver o problema. E para você resolver o problema, você vai ter que saber fazer o ultrassom bem feito. Então, você cai, mais uma vez, nesse cenário que você não consegue enganar. Então, você precisa fazer uma boa residência, você precisa realmente saber e realmente ser bom. Então, para essas pessoas boas, que vão subespecializar, que vão estar focadas em nichos, muito provavelmente na ultrassonografia, oferecendo um serviço diferenciado que vai resolver o problema do médico, né, que encaminhou e também do paciente, essas são as pessoas que vão dar mais certo. E para isso, obviamente, tem o fator de você vai ter que ter uma boa rede de contato com o médico encaminhador, provavelmente fazer uma boa rede social, você vai ter que ter esse relacionamento aí construído e principalmente uma boa formação. E de passo prático, assim, né, se eu fosse fazer radiologia hoje em dia, desde a residência eu calcularia quantos plantões eu tenho que dar para eu comprar o meu próprio ultrassom, para assim que eu sair da residência e começar a fazer os cursos, eu já conseguir não só usar esse ultrassom, mas também sublocar esse ultrassom para outros profissionais. É isso, é o que eu acho de verdade, é o que eu falaria pra minha irmã, pra minha melhor amiga, ou pra uma pessoa que eu amo, assim, e eu até faria pra mim mesma, assim, se eu já não estivesse feliz na radioterapia. Mas é uma dica de ouro essa, viu?